Você está se preparando para a sua próxima entrevista, seja você front-end ou back-end, então esse vídeo é para você. Eu separei aqui 3 perguntas que são muito comuns, principalmente para vagas mais sênior, tá? Utilizando ali o JavaScript como linguagem, beleza? Então a primeira pergunta é sobre closures. O que são closures no JavaScript e como é que elas funcionam, tá? E aí, geralmente pede algum exemplo também de como é que você criaria uma closure. Já vou te mostrar o exemplo aqui, mas primeiro a gente precisa entender o que são closures, né? Closures, basicamente, né, elas são funções que elas conseguem manter o acesso ao escopo léxico dela, mesmo depois que a função ela é executada. Tá, o que isso quer dizer, né? Bom, escopo léxico, né? Aí já tem uma pergunta bônus aqui para você. Escopo léxico, de forma bem simples, basicamente se refere-se à acessibilidade, ou seja, à visibilidade das funções ou variáveis dentro de um trecho de código, tá? O que isso quer dizer na prática? Então, deixa eu te mostrar o exemplo aqui. Então, eu tenho, por exemplo, esse make counter, e aí você vai ver daqui a pouco um detalhe, principalmente se você trabalha aí com React, você vai ver uma similaridade aqui bem interessante, tá? Mas aguenta aí que eu já vou te explicar. Então, ó, eu tenho uma função aqui, makeCounter, certo? E eu tenho uma variável aqui dentro, letCount, e começa com 0. E aí eu retorno, olha só, é uma função e ela retorna uma outra função, certo? Beleza. Aqui embaixo, olha só, eu estou invocando, né, o makeCounter, até aí tudo bem, nenhuma novidade, porém, o retorno dela é uma outra função. Então, se eu executar esse código aqui, o que você espera que vai sair aqui? Isso aqui também geralmente é uma pergunta bem comum, tá? Em entrevistas que utilizam o JavaScript, tá? Então, se eu vim aqui ó, o que você acha que vai... Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. O que você espera, né? O que você diria, responderia que vai sair aqui? Vai sair 0, vai sair 1, vai sair 0 e 1, vai sair... O que vai sair? Deixa aí nos comentários, tá? Então, se você respondeu que vai fazer o incremento, né, na primeira vez aqui, e depois ele vai... Lembra que eu falei que uma closure ele é uma função que ela mantém o acesso ao escopo léxico, mesmo depois que a função ela é executada? Ou seja, aqui eu executei a função, mas mesmo assim ela ainda permanece com acesso ao escopo anterior, nesse caso aqui, né, quando eu executo de novo. Então, se eu fizer mais um aqui, ele vai vir agora para 3, certo? Olha que massa. E isso aqui é importantíssimo, principalmente para você que é front-end, tá? Entender, porque isso aqui é a base dos React Hooks. Para quem trabalha com React aí, é exatamente dessa forma que o React ele trabalha para poder gerir os estados, tá? Então, é bem importante você entender isso daqui, beleza? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Antes da gente ir para a próxima pergunta, deixa eu falar aí da nossa parceira, né, a Rocket City. Tem cupom de desconto de 10%, tá? Em toda a plataforma lá, para você dar uma olhadinha. E agradecer também os apoiadores do canal, tá? Então, eu vou até ler aqui para não esquecer o nome de ninguém, tá? Então, é o Leandro, o Vinícius, o Gabriel e o Cauã. Cara, muito obrigado por vocês estarem aí apoiando o canal, beleza? Então, valeu demais. Se você quiser se tornar membro, o link tá aqui embaixo, né? Só você clicar no botão aí, seja membro, e você já vai ajudar bastante também, beleza? Próxima pergunta. Você pode explicar a herança de protótipo no JavaScript? Cara, isso aqui é uma pergunta também bem comum, tá? Nesse caso aqui, eu estou criando um outro objeto, certo? Object.create, e estou passando um objeto de referência. Então, o protótipo, lembra, né? Se você não sabe, o JavaScript todos os objetos eles têm uma propriedade oculta, né, que chama prototype, que é essa propriedade ela aponta para o objeto que ela está sendo utilizado como referência. Quando você cria um objeto de forma literal, tá, dessa forma aqui, você basicamente está herdando as propriedades do object, certo? Que é uma superclasse, vamos dizer assim, né, aqui dentro, tá? E dessa forma aqui, ó, eu estou criando um objeto dog com base no animal, que é aqui, ó. Então, se eu vim aqui, tenho um método speak e tô só, né, dando um console log aqui, certo? Se eu executar esse código aqui, vai funcionar, certo? Animal speaks. Se eu passar nulo, como eu te falei, aí vai dar erro, obviamente, certo? Porque o speak aqui ele não existe, esse método aqui não existe, tá? Então, isso aqui é uma pergunta bem comum, tá, em entrevistas, então é importante você treinar, até estudar um pouco mais sobre objetos da JavaScript, que é uma das estruturas de dados mais importantes, vamos dizer assim, da linguagem, tá? E por último, mas não menos importante, vamos falar agora de promises, tá? Então um exemplo mais
cabuloso aqui para baixo, tá? Mas daqui a pouco a gente dá uma olhada nele. Mas primeiro, o que são promises e como que elas melhoram a programação assíncrona no JavaScript, tá? Primeira pergunta aqui em cima, aqui, ó. As promises, elas são basicamente objetos que representam a eventual conclusão de uma operação assíncrona, tá? A gente pode definir uma promise dessa forma. E aqui eu tenho dois exemplos, tá? Porque foi uma das coisas que perguntaram aqui também, ó. Qual que é a diferença entre o promise all e o promise.race, tá? A gente já vai ver isso aqui já. E como que o JavaScript, como que as promises, elas melhoram, né? Elas melhoram, né? A programação assíncrona no JavaScript. Diferente das callbacks, né? Que a gente pode ter aquele, né, callback hell, que é aquela situação onde a gente tem várias callbacks aninhadas, que fica terrível de dar manutenção, de entender. As promises, elas fornecem pra gente uma forma muito mais interessante, né, de lidar com operações assíncronas, inclusive para tratamento de erros também, tá? Diferente das callbacks. E como eu te falei, tem a situação que acontece nas callback hells, que é literalmente um inferno, tá? Mas aqui, eu tenho a promise 1, a promise 2, tá? Aqui já resolve direto. Aqui eu tenho um set timeout, tá? De 100 milissegundos, que retorna um full, tá? Então, tem um retorno 3 aqui, um retorno full, tá? E aqui eu tenho, vou até comentar isso aqui por enquanto. Na verdade eu vou comentar tudo isso aqui, tá? Só pra gente ver o que vai vir aqui, ó. E aí, o que acontece? Eu tô passando o promise.all e aí ele recebe um array de promises, certo? E aí eu consigo trabalhar em cima dessas promises, do retorno dessas promises, tá? E aqui ele vai retornar pra gente um array também, tá? Então, se liga. Salve aqui. Então, ó, ele retornou para mim o 3 e o full. Que é aqui, ó. 3 e full. Beleza? Tranquilo. Agora, qual a diferença do promise.all para o promise.race, tá? Se você der uma olhada aqui, ó, se a gente executar, você já vai ver um detalhe interessante, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 100 milissegundos, tá, de delay. Aqui também 100 milissegundos. Aqui eu estou utilizando o promise.race e aqui o all, certo? Só que, se eu executar aqui, ó, você percebeu que o race ele retornou primeiro, mas por que primeiro se aqui foi definido primeiro e o tempo aqui, ó, os dois são 100 milissegundos. Só que, se você prestar atenção, o .race ele retornou o 2 e não o 1. Por quê? Porque o race, o comportamento do race é exatamente isso. Imagina que é uma corrida. Então ele vai retornar o primeiro que retornar sucesso, certo? O primeiro que finalizar o race ele retorna pra gente. Diferente do all, que nesse caso aqui, ele vai retornar todos. Então ele vai esperar todas as promises serem resolvidas, tá? Só que o race, ele tem, o all, ele tem mais um detalhe, uma particularidade, tá? Que é o que eu vou te mostrar agora, tá? A gente vai um pouquinho além aqui. Então, se eu descomentar isso daqui, olha só. Eu tenho só aqui para simular um sucesso, simular um erro, tá? E eu tenho um all promises with error, promise.all, tá? E aqui, primeiramente, eu tenho uma promise que vai resolver um sucesso em 1 segundo e tem uma que vai resolver com erro em 500 milissegundos, certo? E aí, o que você acha que vai acontecer aqui nesse caso, tá? Vou até salvar aqui. Olha só, ele retornou error. Por quê? Sendo que o primeiro era sucesso, certo? Só que o promise.all, o comportamento dele é o seguinte, ele vai retornar todas as promises, certo? Como a gente viu ali na segunda linha, aqui, ó. Então, enquanto as promises ali, todas as promises elas resolverem com sucesso, ele vai retornar um array com o resultado de cada uma. Porém, se uma delas der erro, por exemplo, a última der erro, ele vai retornar o erro, certo? Ou se tiver outras que retornarem erro, ele vai retornar a primeira que retornou erro, certo? Grava isso, que isso é importante para você entender a diferença, principalmente entre o race e o all. Porém, existe uma outra forma, existem várias, né? Existem vários métodos aqui do promise, mas uma outra que é interessante você saber também é o promise.allSettled, que é o seguinte, imagina que nesse caso aqui, não, cara, mesmo dando um erro, eu quero saber todas as promises que eu passei, eu quero ter a resolução de todas elas, mesmo as com erros. Eu posso vir aqui, ó, allSettled. Se eu salvar aqui agora, olha que interessante. Ele vai me retornar um array de objetos, ó, com status. Então o primeiro deu certo, que é esse primeiro aqui, ó, first promise. E o segundo deu erro, tá aqui o status dele, rejected. E aí
a mensagem ali, né, o erro que deu ali na prompt, certo? Então, isso aqui, cara, ele é bem interessante na maioria dos casos, né? Se você precisar ter as informações mesmo das prompts que deram erro, a indicação é que você utilize esse aqui, tá? Então, você entendeu o que são prompts, e você entendeu as diferenças entre o prompts.all e o prompts.raise, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui pra gente ir trocando ideia e aprendendo, beleza? Tem outras perguntas que você acha que seria interessante eu trazer aqui em vídeo? Deixa nos comentários também. Se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí, deixa seu like e seu comentário, isso ajuda demais eu continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade pra vocês, beleza? Então, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.